Olá, está no ar mais um TV Câmara. Assista agora na íntegra a sessão do dia 26 de abril de 2012. E para outras informações, acesse o site câmaranf.rj.gov.br. Senhoras e senhores, muito boa noite a todos. Com a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta 24ª reunião da 7ª sessão ordinária. Iniciaremos nossa hora livre e o primeiro vereador inscrito é o vereador Vanuzinho, que dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, demais vereadores, lamentamos mais uma vez que hoje a Câmara Municipal de Nova Friburgo, mais uma vez, fica aí marcada por uma decisão que, no meu ponto de vista, uma decisão, não sei nem como censurar, mas eu acho que uma decisão precipitada, talvez injusta, covarde, até talvez covarde, e eu quero me solidarizar aqui com o presidente da Casa, uma vez que o objetivo da busca e apreensão e no processo sigiloso, quando estava publicado na internet já há 3, 4 dias que ia acontecer, e o presidente da Câmara se propôs a fazer com que todas as informações, todos os documentos necessários, tudo que fosse preciso ele passasse, que não haveria necessidade de busca e apreensão, até porque perdeu o intuito, perdeu o objeto da coisa, uma vez que a busca e apreensão, todos nós sabemos que tem que ser sigilosa, né? Do momento que você vai fazer uma busca e apreensão e avisa ao cidadão, ao objeto que vai ser investigado, obviamente que vai perder o sigilo, vai perder o objeto, porque ela não foi sigilosa. Então, a gente lamenta que, mais uma vez, hoje foi muitos boatos na cidade, né? Toda a cidade, a imprensa, toda a mídia. Eu continuo falando aí, mesmo que essa situação fosse sigilosa, é um ponto de vista que eu tenho de que a coisa é sigilosa, mas quando a Polícia Federal chega, já está toda a mídia presente, está toda a imprensa presente. Aí a gente não entende como que uma coisa sigilosa, se a Polícia Federal chega às 6 horas, 5h30 já está toda a mídia, toda a imprensa ali naquele local. Eu não sei qual o objetivo e a gente não sabe o porquê disso, que, mais uma vez, a gente que tenta, de todas as formas, honrar o mandato, honrar os compromissos que a gente assumiu nas ruas, a gente lamenta que isso tenha acontecido, mais uma vez, com esta casa, já com tantas coisas aí que a gente vê sendo falado, publicado, e muitas das vezes, vereador Manuel Martins, por muitos, milhares, que queriam estar no nosso lugar, e muitas das vezes não é nem candidato. Não é candidato porque não tem coragem de ser. Não sabe o que vai dizer a população, mostrar para que veio, até porque ao longo de sua vida ele não mostrou ainda que veio. Muitos. E muitos que são candidatos e não conseguem chegar a casa, e muitas das vezes tenta denegrir, difamar a casa, e a gente lamenta que um poder constituído, um poder que a gente entende sério e tal, tenha feito isso, manchando a imagem da casa hoje. Eu creio que, confesso que eu não ia nem fazer um comentário com relação a isso, mas diante de tudo que eu passei, as ligações hoje, as pessoas falando, comentário na rua e tal, quando o objetivo mesmo da investigação muita gente não sabe, e, como eu falei, perdeu o efeito, a gente lamenta que isso tenha acontecido. Mas talvez perdeu o efeito para nós, vereador Marcelo Verli. Perdeu o efeito na prática, no objeto do processo. Mas talvez o objetivo de desmoralizar esta casa foi conseguido. Foi conquistado, porque, mais uma vez, a casa sai manchada. Eu queria também, senhor presidente,
Estou vendo aqui na frente uma caixa de tomate, com certeza foi trazido pelo companheiro Manel Martins, ou o companheiro também lá do 3º Distrito, Márcio Damasio. Eu queria aqui, de pronto, pedir uma desculpa, vereador Manel Martins, lá para aquela comunidade, principalmente de Três Cachoeiras, enfim, toda a comunidade que muitas das vezes as coisas não acontecem, nem no mandato normal a gente consegue executar ou botar aquilo que a gente quer e pensa em prática. Principalmente numa tragédia como veio acontecendo na nossa cidade, tragédia política, tragédia climática, mas eu quero pedir desculpas aqui à comunidade em geral por a gente não ter conseguido, nesse mandato, fazer com que as coisas desenvolvessem da forma que a gente pensa, que a gente quer, mas principalmente aquela comunidade de Três Cachoeiras. Eu estou vendo a caixa de tomate, o vereador Manel Martins sabe, o vereador Márcio Damasio, que ainda não está presente, sabe. A famosa ponte lá da comunidade de Três Cachoeiras, uma pontezinha pequena, o vereador Renato Abirrame, líder de governo, que esse dia foi até publicado um pedido da comunidade através da imprensa, uma ponte de madeira, vereador Renato. 6 meses, daqui a pouco vai fazer 1 ano, e eu me sinto incompetente, assim, impotente, de não ter conseguido ainda, realizar a construção daquela ponte, que não é nem construção, é botar madeira e resolver o problema, que já está com toda o beiral do córrego pronto, e paz, meus senhores, 6 meses. A gente lamenta essas dificuldades, se a gente for explicar a dificuldade, é porque não fez licitação de planchão, é porque não tem licitação de vigas, é porque não tem licitação de material. Me concede depois uma pequena parte. Já vou ceder. Enfim, é uma série de problemas ocasionados hoje, talvez pelo medo de administrar, pelo medo de estar numa cadeira para executar, para poder executar os serviços na nossa cidade, devido aí já a tudo que ocorre aí, que muitas das vezes a pessoa andando muito em dia, já acontece coisas que ele não espera. Imagine aí, devido aí todos esses transtornos que vêm ocorrendo na nossa cidade. Vereador Manel Martins. Vereador, parabenizar Vossa Excelência e dizer à população que nos assiste que aquele bueiro, que na descida do Evaldo, que quem mora lá sabe o que a gente está dizendo, a população que talvez não, foram feitos 2 vezes e as águas carregaram as manilhas que lá foi colocada pela administração. E, para nossa sorte, a ponte de cá, que desce ali no Evaldo, que Vossa Excelência sabe muito bem, as vigas já chegaram lá. Está faltando agora o pranchão, porque uma ponte de madeira depende da viga, do pranchão e de prego também para colocar. Máquina é o de menos que a gente tem e a gente ajuda a população e a prefeitura com o maior carinho. Mas dizer, vereador, que a ponte de cá, na descida ali da prainha, as vigas já estão lá, e assim que os pranchões chegar, ela vai ser feita de imediato, faltando completar a outra de lá que Vossa Excelência está se referindo. Obrigado, vereador. Vereador, torço que isso aconteça, e eu quero... já tive vários contatos com o secretário de obras, eu quero até aqui... não posso omitir que... tive contatos várias vezes com ele, e ele me colocou todos esses problemas de licitação, de que é anulada a licitação, e problemas que hoje a pessoa, quem está, como eu disse, executando, tem que ter muito cuidado, o mais certo que ele faça. Hoje, eu quero desafiar, até, senhor presidente, já estou terminando, desafiar no Estado do Rio de Janeiro qual o prefeito, qual o presidente de Câmara que não tem um processo. Eu quero desafiar. Qual o prefeito, qual o presidente de Câmara que não tem um processo. Então, eu quero terminar, senhor presidente, mais uma vez me solidarizando com Vossa Excelência, com os demais pares e com a Casa Legislativa, que com certeza um ato como esse de hoje, mais uma vez, favorece para que a casa saia manchada. Obrigado. Pois não, vereador, obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Marcelo Verlê. Dispõe de 6 minutos, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria, nesse momento, de fazer aqui um registro da minha alegria ao abrir o jornal Voz da Serra, do dia de hoje, 26 de abril de 2012, e verificar que o processo número 12.276/2011, cujo objetivo é exatamente a aquisição de um terreno visando a ampliação da Escola Municipal de São Lourenço, processo esse iniciado à época que nós estávamos à frente da Secretaria Municipal de Educação, finalmente teve a sua publicação feita nesse jornal, surtindo seus efeitos legais. Isso significa, objetivamente, vereador Vanozinho, embora não esteja aqui presente, vereador Márcio Damasio, vereador Manuel Martins, vereador Isaac Demani, embora não seja lá da região, está sempre na região. Essa tem sido uma luta constante da comunidade de São Lourenço. Foi um assunto extremamente debatido quando nós realizamos aqui nessa casa, no ano passado, audiências públicas para a construção coletiva do orçamento 2012 da Secretaria Municipal de Educação. Várias lideranças daquela comunidade aqui estiveram presentes, reivindicando exatamente a ampliação da escola. Um espaço bonito, um espaço agradável, uma infraestrutura de qualidade, mas que, ao longo do tempo, não se demonstrou suficiente para atender a demanda da comunidade de São Lourenço. Então, no momento em que o atual prefeito e também o atual gestor da secretaria dão continuidade a uma ação iniciada no ano passado, isso se reveste do princípio, como o próprio nome já diz, da continuidade que deve ser perseguida por todos aqueles que ocupam funções públicas, independente da coloração política partidária, independente de estarem na situação ou na oposição, porque sempre defendi e continuarei defendendo a educação e a saúde como políticas de Estado, políticas que devem transcender a governos. Por isso é fundamental, cada vez mais, uma aproximação com os conselhos municipais, uma aproximação cada vez mais com as comunidades que são atendidas lá na ponta, porque todos nós, por essência, e outro dia, olhando aqui a galeria de fotos dos ex-presidentes, isso se torna ainda mais evidente, vereador Cláudio Damião, vereador Renato Abirrâmia, vereador presidente Luciano Faria, todos nós, por essência, somos passageiros no cenário político. A cada 4 anos, do ponto de vista municipal, e também a cada 4 anos, do ponto de vista nacional e estadual, são realizadas eleições que acabam gerando renovação, reeleição, mas que sinalizam a cada dia realmente essa movimentação no cenário político. Então, quando nós conseguimos, ou quando nós conseguirmos transformar realmente a saúde e a educação em prioridades absolutas de qualquer gestão, porque essa defesa é feita pelo Conselho, seja de Educação, seja de Saúde, nós caminharemos para uma cidade, para uma região, para um estado, para um país que realmente vai solucionar, ou pelo menos vai buscar a solução dos seus principais problemas. Porque a saúde, como eu disse na sessão passada, trata de vidas, trata daquilo que há de mais precioso. E a educação trata da construção do futuro. E, infelizmente, são áreas que têm sido extremamente negligenciadas no nosso país, historicamente, e, por que não dizer, também no nosso município. Passar uma parte ao vereador Vanozinho. Eu não queria nem interrompê-lo por causa do tempo escasso, mas eu não poderia deixar de aproveitar esse momento até de agradecer ao governo municipal pelo ato que Vossa Excelência citou de continuidade de processo que vai beneficiar a nossa comunidade. Dentre, Vossa Excelência citou São Lourenço, é outra coisa que a gente pediu, Vossa Excelência deu atenção, abriu o processo e o governo agora deu prosseguimento, e já está em fase de pagamento, a desapropriação do imóvel da creche Elvira Silveira, em Campo do Coelho, que dentro em breve, quase R$500 mil, e com certeza o prédio vai ser próprio, vai poder fazer a ampliação necessária, colocar equipamentos para atender a comunidade, e com certeza foi o que Vossa Excelência, continuidade das boas intenções em prol da comunidade. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Na verdade, nós estruturamos alguns processos administrativos solicitando exatamente a avaliação do valor dos imóveis, até então alugados. E a cada final de ano existe aquela dúvida, será que vai ser alugado para o ano que vem? Será que a creche vai continuar? Será que a creche vai fechar? E foi uma prioridade na nossa gestão no ano passado, mesmo com todas as dificuldades que a cidade enfrentou,
exatamente trabalhar na direção de tornar de propriedade do município os espaços até então alugados. Além disso, viabilizamos também a aquisição da creche, do espaço da creche Maria José Mafor, lá na região da Rua São Roque, o espaço do Centro Adventista, do CISAC, Centro Adventista, na área audiovisual, ali na Estrada Friburgo-Teresópolis, para a construção de uma escola de tempo integral. Eu, particularmente, acredito muito na importância e no papel do governo como indutor do desenvolvimento. Essa história de terceirização, de precarização, isso teve o seu espaço numa dada época no nosso país, mas, infelizmente, gerou efeitos muito ruins. Então, hoje, nós precisamos realmente ter uma qualificação na gestão pública, cada vez um foco maior no atendimento às necessidades das pessoas. E, por isso, senhor presidente, senhores vereadores, eu tomei conhecimento há pouco que chegou a essa casa um projeto de lei estruturado pelo governo municipal, através de um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, visando suprir carências de profissionais na área de educação, professores, orientadores, merendeiras, serventes, auxiliares de creche. Me parece, ainda não li na íntegra o projeto, mas a autorização chega a quase 600 profissionais. A Prefeitura propõe, nesse momento, que imediatamente sejam contratados 190 profissionais. E eu quero externar aqui, publicamente, já da tribuna, embora na oposição ao governo municipal, um projeto dessa natureza conta com o meu apoio integral, porque as carências precisam ser supridas. Eu lamento apenas que os valores base não sejam ainda condizentes com a proposta de um piso salarial de R$ 1.000 para os professores, de pelo menos R$ 700 para o apoio, mas, independente dessa questão, que eu venho batendo essa tecla já há bastante tempo, quero sinalizar aqui para o vereador líder de governo, doutor Renato Abirrâmia, que pode contar com o meu apoio, tanto na inclusão na ordem do dia, quanto posteriormente na aprovação do projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Pois não, vereador. Próximo vereador inscrito, vereador Manuel do Pote, dispõe de 6 minutos. Registrar a presença do funcionário do Tribunal de Justiça, Jorge Vermelinge, ele que já foi assessor nesta casa, é um símbolo de competência, símbolo de afeição com a cidade de Nova Friburgo. O Jorge, todas as vezes que são necessárias serem atendidas as pessoas, ele sempre trata todos com carinho, com afeição e conhece profundamente a política. Então, com certeza, é a memória viva e todas as vezes que ele faz um comentário, sempre é alguma coisa para contribuir. E quando ele vem nesta casa observar o nosso trabalho, eu tenho certeza que, ao final, vai contribuir com todos, com a sua inteligência e com a sua capacidade. Então, é importante registrar a presença desse servidor público. Pois não, vereador, a presidência registra com prazer, como também os demais que nos acompanham na noite de hoje. Vereador Manuel do Pote dispõe de 6 minutos. Obrigado, presidente. Meus caros vereadores e a população de Nova Friburgo que nos assiste, eu hoje tenho que fazer um desabafo às autoridades do Estado, a covardia que fez com os nossos produtores rurais do 3º Distrito no dia de ontem. Eu queria que a imprensa desse um close, eu não sei como é que se fala, o nobre vereador Marco Medeiro que cita, para os senhores vereadores e as pessoas que nos assistem, o produtor rural hoje, ele está pagando para trabalhar. Imagine os senhores que uma caixa de tomate dessa, de 20 quilos, de boa qualidade, todas as produções nossas lá são dessa qualidade, e eles ontem não tiveram acesso da sua propriedade até o mercado, porque foram surpreendidos com a fiscalização do DER. Fizeram do 3º Distrito antes, na rodovia Friburgo-Teresópolis, ao lado da Queijaria Escola e o Colégio Evelha Jolie, uma favela das piores do Rio de Janeiro. Prenderam aproximadamente mais de 100 carros, inclusive carros oficiais. Os homens estavam com tanto poder que foram presos 2 veículos da Prefeitura de Nova Friburgo, com certeza, vereador, foram presos 2 veículos da Emater e também um veículo do INEA.
E eu fui dialogar com um cidadão com o nome de Roberto, que era o chefe da equipe, e ele, muito mal criado, uma pessoa que com certeza vive numa favela braba do Rio, não me atendeu bem, eu argumentando que nós estávamos com o caminhão da prefeitura ali para atender o produtor rural, com a máquina para carregadeira do lado para atender o produtor rural, alegando as dificuldades e a tragédia que a gente passou recentemente, e ele não me deu atenção, uma pessoa mal criada, não só ele, como o resto das pessoas. Então, me revoltou muito aquilo ali, porque eu sou o presidente da Comissão de Agricultura desta casa. E eu estou aqui para defender o produtor rural, é um direito meu, uma obrigação minha. E para os senhores vereadores terem uma ideia, eu não consegui dormir devido ao ódio e à raiva que eu passei ontem com aqueles cidadãos. Você me concede uma parte, vereador? Com certeza. Só para concluir, para terminar aqui o meu raciocínio, que a gente não sabe hoje quem é a polícia, ou a civil ou militar, porque eles estavam com um jaleco de fiscalização do DER. E pegando todo mundo, e não tinha esse negócio de pedir e fazer de bonzinho, não. Então, aqui fica o meu protesto. Eu acredito até que foi a mando do governo do Estado, porque o DER é um órgão estadual, e a gente ficou muito revoltado. O nobre vereador Edson Flávio pediu primeiro, depois o vereador Márcio Damasio, e o nobre vereador Vanozinho também pediu uma parte. Também, se for possível, vereador Manuel, uma parte. Seja breve, vereador. O vereador compartilhou conosco hoje, lá na reunião, na Polícia Militar, na parte da manhã, onde nós estivemos juntos lá, também estava o vereador Marcos Medeiros e diversas outras autoridades. E Vossa Excelência colocou com propriedade a questão que chamou a atenção, foi a apreensão de 2 veículos da Prefeitura, uma ambulância e um caminhão, e veículos do Estado, da Emater, né, e parece que do IBAMA, que é do governo federal. Ou seja, essa operação que foi montada ali em Conquista, foi uma operação que apreendeu mais de 100 veículos, vereador Vanozinho. Mais de 200 veículos. E, além de apreender mais de 200 veículos, esses veículos agora foram levados para Tanguá. Foram levados para Tanguá os veículos apreendidos, e, além de serem apreendidos, agora interessante é que o município, os veículos do município foram apreendidos. Veículos públicos. Né? Quem tem que dar o exemplo somos nós, né? O poder público, digo nós como poder público. Agora, ambulância da prefeitura, caminhão da prefeitura, carro da Emater, carro, parece que não sei se é do IBAMA ou do INEA, não sei, que foi apreendido. Aí a população que estava reunida ali em volta deve ter ficado assim, envergonhada, né, por essa situação. Mas o mau atendimento a Vossa Excelência também é notório, isso não pode acontecer, porque Vossa Excelência, além de ser um cidadão brasileiro, no gozo das suas atividades, né, idoso e autoridade, né? Então, esse ponto é um ponto a lamentar. Antes de passar a parte para o nobre vereador Márcio Damasio, depois o nobre vereador Vanor, o que mais me revoltou, senhor presidente, senhores vereadores, a população que nos assiste, é que a famosa Delta, que está sendo hoje fiscalizada no país, os carros deles circularam normalmente. Os carros da Delta trabalharam normalmente sem ser fiscalizados. Era mais uma revolta da gente. Por que não fiscalizaram os carros da Delta, que a gente sabe o papelão que vem fazendo aí para o mundo afora? Nobre vereador Márcio Damasio. Obrigado, vereador. Quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema à tona aqui hoje a esta casa. Quando a gente viu ali ontem o sofrimento dos agricultores, que já vem penando, sofrendo muito, a qual há dias atrás aqui eu trouxe esse tema, quanto estamos vendo aqui hoje uma caixa de tomate aqui nesta casa, o preço da mercadoria que já vem castigando o produtor que não tem preço para vender a mercadoria, e agora mais essa situação, produtores rurais ali com seus caminhões apreendidos, ferramenta de trabalho que tinha para transportar a sua carga, foram apreendidas, levaram uma blitz que vem aí lá do governo do Estado, que eu acredito que deve ser. Né? Um minuto. Então, a gente lamenta, infelizmente, a classe de produtores que luta com dificuldade
e passar por uma situação dessa aí. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema e a gente, em outras oportunidades, nós estaremos debatendo mais a respeito disso aqui. Obrigado. Só passar para o nobre vereador Vanucci. É de conhecimento de todos nós da área rural, a população de Nova Friburgo vê o produto que é uma caixa de aproximadamente 20 quilos e é vendido a R$ 5,00 esse tomate no atacado. Então, isso dói a gente, porque hoje o produtor está pagando para vender, para comercializar. Nobre vereador Vanucci Pacheco. Vereador Manuel Martins, eu queria parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento e dizer que ontem quando me comunicaram com relação a essa blitz, eu não consegui chegar lá porque eu não estava no 3º distrito. Quando eu cheguei já tinha acabado. Mas Vossa Excelência citou bem, e eu venho observando desde o momento da tragédia, que muitos caminhões que estão circulando na RJ 130 são obrigados a usar a tolda nos caminhões. Com certeza. E ontem, os caminhões da Delta nunca usou, não usa até hoje, não usa até quando eu comecei a falar, até que eu saiba, não usa. E ontem passava ainda perto deles, e eles não, se eu vou lá, eles iam ter que parar os caminhões da Delta porque estava sem tolda. E nós entendemos que o pronunciamento de Vossa Excelência, eu peço até a paciência do presidente, eu entendo que nós não somos a favor da irregularidade, de maneira nenhuma, nós somos a favor que cumpra a lei e que, quando o veículo estiver trazendo risco à população, ele saia de circulação. Agora, o produtor rural, hoje, ele não está deixando, muitas das vezes, de pagar o IPVA porque ele quer, não. O produtor rural está deixando de pagar, e não só o produtor, mas muita gente, mas em especial, como Vossa Excelência está citando o produtor, porque com a caixa de tomate a R$ 3, R$ 4, com o pimentão a R$ 5 a caixa, ele não consegue honrar seus compromissos. Então, o mínimo que podia se ter com as pessoas, com o produtor rural ontem, era, pelo menos, educação. E o que eu soube é que não teve educação nenhuma, tratando o produtor, como Vossa Excelência citou, marginalizando o produtor rural, marginalizando o usuário daquela via. Não só o produtor, mas o usuário da via. Com relação aos carros da Prefeitura, vereador Edson Flávio, tem carros da Prefeitura que realmente tem que tirar de circulação, porque estão trazendo risco à população. E não era o caso de veículos que foram detidos ontem, lá onde o vereador Manuel do Pote citou. Parabéns, velho. Obrigado, vereador. Eu, senhor presidente, pedi um pouquinho de atenção de Vossa Excelência e dizer que eu estou fazendo aqui um voto de congratulações com o nosso amigo Cirlei, do Tio Dongo, que no domingo passado completou 75 anos, com o nosso amigo Rafael, funcionário dessa casa, um funcionário exemplar, e com a Pizzaria Papillon, também seus 28 anos de funcionamento. Fica aqui, eu espero a aprovação desse voto de congratulações. E eu não sei, senhor presidente, o nobre vereador Isaac Demano pediu uma parte. Rapidamente, vereador Manuel, agradecer, lamentar o que sofrem os produtores rurais da área do 3º Distrito, onde Vossa Excelência é radicado, tem sua residência. Está aí essa caixa de tomate, com esse bonito tomate apresentado por Vossa Excelência. Eles têm a covardia de pagarem aos nossos produtores rurais o valor ínfimo de R$ 4, R$ 5. O produtor rural tem que pagar para vender o tomate, que vai chegar aí para nós, nos mercados, para nós comprarmos, ao preço de o valor de 1 quilo, o preço de uma caixa de tomate é pago lá embaixo. E os produtores todos passando extrema necessidade, tomaram prejuízos incalculáveis, estão aí numa penúria e num sofrimento, com a produção belíssima dessa, que muitos vereadores sabem disso, estão deixando perder a lavoura na roça, porque se colher, vai tomar um prejuízo ainda maior. Então, parabenizar Vossa Excelência por trazer esse tema para essa casa. A população de Pilões, Mariana, Campinas, a área de Sumidouro, Santo André, só não foi muito atendida a área de São Lourenço, porque não circularam por ali. Mas, senão, também não tinham como eles chegarem lá. Obrigado, presidente, pela paciência. Quero também, presidente, me solidarizar com Vossa Excelência, o episódio que a gente está se passando, mais uma tragédia política na cidade, e uma coisa sem... E dizer à população que hoje o produtor rural está vendendo
uma caixa de tomate de 20 quilos por aproximadamente R$ 4, R$ 5 a caixa. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Medeiros. Dispõe de 6 minutos. Uma questão de ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Só me perdoa, mas eu queria, senhor presidente, com a permissão de Vossa Excelência, que esse tomate fosse doado aos funcionários da casa, à guarda que tanto nos atende aí, e os funcionários aí, porque senão eles podem pegar um tomate daquele ali e me julgar. Pois não, vereador. Vereador Marcos Medeiros, dispõe de 6 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, o vereador Manel Martins traz uma tese interessante que me remete à época da tragédia, quando, vereador, eu caminhei Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Centenário, Campestre, toda aquela região de produção da sua área, aonde naquele momento a reivindicação feita pelos produtores de tomate era a seguinte, vereador Vanô, é que o jornal o Globo tinha feito uma matéria aonde colocou que os tomates produzidos na região serrana, mais especificamente na cidade de Nova Friburgo, estavam sendo irrigados com água do rio poluído por coliformes fecais e pela quantidade enorme, infelizmente, de defensivos agrícolas que são eliminados e carregados pelo rio. Me lembro, vereador, que vários foram os agricultores que eu consegui entrevistar, caminhei por vários locais, vários campos e cantos que estavam produzindo tomate, e eles me disseram o seguinte, vereador Márcio Damasio, que é daquela região, e no dia que eu fui lá fazer a matéria, eu encontrei o vereador de bota, cuidando de seus animais, de sua produção, fui lá, peguei o depoimento do vereador, o vereador se lembra, eu tenho certeza. O que acontece? Eles disseram o seguinte, vereador Manel Martins, que essa matéria que foi plantada no jornal o Globo, ela deu como consequência a diminuição do valor de compra de todos os produtos que estavam sendo cultivados na região serrana e principalmente na cidade de Nova Friburgo, vereador Edson Flávio, com o objetivo de diminuir o preço da venda desses produtos daqui da cidade, lá embaixo, no Ceasa, na Pedra. Pedra, para quem não sabe, é o local onde se marca o chão do Ceasa, e ali você coloca suas caixas para poder serem comercializadas com lanchonetes, restaurantes, churrascarias e assim sucessivamente. E eles fizeram o seguinte, por exemplo, foi citado que uma caixa dessa de tomate custa R$ 3, R$ 4. E lá embaixo, uma caixa de tomate dessa pode ser R$ 10, R$ 15. Então, o que eles estavam fazendo, vereador Isaac Demani? Estavam misturando esse produto de qualidade que é cultivado em nosso município com produtos mais caros de outros municípios e fazendo com que pudesse obter lucros maiores. Ficava claro que o problema não estava na irrigação, que o problema não estava na água que estava sendo usada, até porque a água que foi usada para irrigar a produção, e eu vi em loco, não foi água retirada do rio que corta toda aquela bacia hidrográfica que corta ali Salinas, São Lourenço, Santa Cruz, Barracão dos Mendes, Campestre, Florândia e assim sucessivamente. As águas que estavam sendo usadas eram águas de qualidade. Mas esta matéria teve como objetivo diminuir o valor do fornecimento desses produtos aqui lá no Rio, misturava-se com os produtos com preço mais elevado, que há informações que foram produzidos em outros locais e que até então não estavam, entre aspas, contaminados, mas se misturava e conseguia um valor maior. Isso, com certeza, beneficia aqueles atravessadores que os produtores conhecem tão bem, aquele homem que não produz nada, que não planta nada, que não tem nenhuma relação com a agricultura, a única relação é comercial. Vai lá, compra por um preço bem menor e repassa para os grandes supermercados, para os grandes estabelecimentos, através do Ceasa de Irajá,
por preços majorados e tendo muito mais lucro do que aquele que plantou, regou, cultivou, colheu, levou até o rio para entregar. Então, com certeza, é mais um crime que acontece em nossa cidade. E não é só, vereador Manuel Martins, com o tomate. Anteontem eu tive na Parada Fuli, em Amparo, onde os produtores de goiaba me chamaram para que lá visualizasse de perto, infelizmente, mais um outro crime contra os produtores da nossa cidade. Vereador Marcelo Verli, caminhei naqueles morros, naquelas plantações de goiaba, seja goiaba branca, goiaba vermelha, goiaba pequena, goiaba grande, todo tipo de goiaba. Só que o que aconteceu? A produção foi enorme e eles não conseguiram preço, e estavam pagando em uma caixa de goiaba R$3. Então, você chegava e olhava milhões e milhões de goiabas no chão das plantações e que poderiam estar sendo utilizadas por fábrica de doce, fazendo doce de goiaba, fazendo goiaba em comporta, fazendo o próprio fruto em si sendo comercializado nos supermercados, nas feiras e assim sucessivamente. Mas não foi isso que eu vi, vereador Edson Flávio, vereador Cláudio Damião. O que eu vi foi o seguinte: uma quantidade enorme de goiabas também sendo estragadas e tantas pessoas passando fome. Tem um projeto de lei, vereador Renata Birrame, que conhece bem essa questão, que trata da questão de bolsa de gêneros alimentícios, onde a gente possa aproveitar esses produtos que foram cultivados, estão em bom e ótimo estado de conservação e para que possam serem doados para pessoas que estão necessitadas com relação à questão de alimentos, que não precisa ir longe. É só andar em qualquer rua da cidade ou em qualquer bairro, com certeza sempre tem alguém que nos informa, alguma família que está passando necessidade e que necessita, com certeza, para saciar a fome de seus entes queridos, alimentos de qualidade iguais a esse. Então, infelizmente, mais um crime que é cometido em nossa cidade. Por outro lado, vereador Renata Birrame, recebi a informação, infelizmente, que a Prefeitura Municipal, no dia 1º, feriado, terça-feira, e que na segunda-feira terá mais um ponto facultativo. A última vez, vereador Marcelo Verli, vereador Vanô, vereador Edson Flávio, que ouvi falar em ponto facultativo na Prefeitura Municipal, se juntaram centenas e centenas de pessoas, milhares de pessoas, em postos de saúde e em outros locais da repartição pública municipal, onde foram marcados compromissos 3, 2, 1 mês atrás, e que foi marcado para aquela data e que 2 dias antes o prefeito resolveu colocar o ponto facultativo, prejudicando a vida dessas pessoas que precisavam de remédio, precisavam de médicos, precisavam de atendimento, sejam cumprir alguma exigência de algum processo ou algo nesse sentido. Falei, presidente Luciano Faria, nesta tribuna, que é para grandes problemas, grandes soluções e grandes homens. Fazemos parte de um município que está dentre mais de 5.560 municípios do país, que sofreu, conforme todos sabem, a grande tragédia, as consequências das chuvas torrenciais que assolaram o nosso município. O nosso nome, infelizmente, em nível nacional, quando eu digo cidade de Nova Friburgo, óbvio que estão generalizando, porque na sua esmagadora maioria, o nosso município é formado por homens e mulheres de bem, que só pensam através do suor de seu rosto, viabilizar salário e dar recurso e conforto à sua família de maneira digna. Mas, infelizmente, sempre tem em um meio de um saco de batata uma batata podre. E, infelizmente, essa batata podre, às vezes, ela faz com que divulgue atitudes negativas do nosso município, tornando Nova Friburgo, infelizmente, um símbolo do desmando, o símbolo
do não comprometimento com a coisa pública, um símbolo, infelizmente, de coisas negativas. E para poder dar a volta por cima, grandes projetos. Qual o projeto que tenho? Vereador Márcio Damasio, vereador Reinaldo Rodrigues, que com certeza divulgaria de maneira positiva a minha, a sua, a nossa Nova Friburgo e evitaria atitudes como essa, porque na segunda-feira eu tenho certeza que meu telefone, que é um pronto-socorro social, irá receber uma quantidade enorme de ligações de pessoas que não foram atendidas pelas repartições públicas. Prefeitura funcionar 24 horas. Ou seja, se você tem, no caso de Friburgo, a gente está com um problema agora que não tem prefeito e vice-prefeito. Mas, com certeza, a próxima legislatura vai ser desta forma, que o prefeito possa trabalhar 12 horas, o vice-prefeito 12 horas. Temos mais de 7 mil funcionários. Vamos identificar onde estão esses funcionários, dividir em turno e botar a prefeitura a trabalhar 24 horas. Conclua. Só assim a gente vai conseguir tirar a nossa cidade, infelizmente, desse momento tão ruim para a história do nosso povo e da nossa gente. Tem outros assuntos, mas sempre, infelizmente, tempo exíguo. Obrigado. Pois não, vereador. Próximo vereador, vereador Edson Flávio, também dispõe de 6 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes no auditório, que acompanha a sessão da TV Câmara, aqueles que nos acompanham na Rádio Câmara, TV Câmara, pela internet. Senhor presidente, na manhã de hoje, participei do café comunitário organizado pelo 11º Batalhão. Antes, logo por volta das 8 da manhã, já estava em uma reunião com a associação, representante da Associação de Moradores do Lagoinha. E depois nos dirigimos ali à Polícia Militar, onde contribuímos naquele café da manhã com indicações e solicitações no debate que envolve a melhoria da segurança. Estiveram presentes, senhor presidente, a reunião, os vereadores Marco Medeiros, o vereador Manuel Martins, diversas associações de moradores, representantes das concessionárias Águas Nova Friburgo, Energisa, da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, DEAN, do delegado da 151DP, doutor Flávio Narciso. Senhor presidente, farei uma exposição do conteúdo da reunião, que considero muito importante. A reunião de trabalho, nosso mandato, voltado também para a área de segurança. Iniciando a reunião, o comandante do 11º Batalhão, o coronel Freiman, apresentou a situação dos índices de violência em Nova Friburgo, que, segundo as informações, tem diminuído consideravelmente, além de emitir, isso foi muito importante, um parecer favorável do comando do 11º Batalhão, para uma reivindicação antiga, não só desta casa, que é apresentada por outras pessoas também, mas essa casa tem há muito tempo, tem várias indicações protocoladas, inclusive de nossa autoria também, que é a instalação de um posto de policiamento comunitário ali no distrito de Rio Grandina. O 11º Batalhão deu um parecer favorável à instalação, agora segue-se a outra tramitação. Também o recampamento, ou seja, a retomada do posto de policiamento rodoviário de Conquista, que passou para a Polícia Rodoviária Estadual e voltaria para o comando do 11º Batalhão, fazendo com que 12 comunidades ao entorno de Conquista pudessem ter um policiamento ostensivo maior. Aí a gente vai citar Prainha, vai citar Santa Cruz, Salinas, São Lourenço, Barracão dos Mendes, vai citar ali Salinas, vai citar aquela região todinha ali que passaria a ter um trabalho efetivo da Polícia Militar, e o comandante do 11º Batalhão já deu o parecer favorável e vai ser feita, então, segundo ele, a retomada do comando daquele posto de policiamento. Em outra participação também, eu destaquei, senhor presidente, a audiência pública que nós realizamos nesta casa no dia 20 e pedi apoio das autoridades presentes com relação à questão da proteção aos animais. E busquei orientação, através do delegado Flávio Narciso, que é o delegado da 151DP, sobre como deve proceder as denúncias de maus-tratos contra animais e outras crueldades, como submissão a trabalho forçado, agressão, abandono, e que tipo de ações podem ser empreendidas no combate ao crime tipificado como zoofilia, que é a contravenção aonde é cometido ato sexual contra animais, uma vez que aqui na audiência pública foi feita denúncia nesse porte, de pessoas que estariam tendo relações com animais e forçosos
e aí nós fomos descobrir junto ao delegado que trata-se de zoofilia. E ele deu todas as orientações e, ao mesmo tempo, se colocou à disposição para voltar, para vir a casa, junto com a Delegacia de Proteção aos Animais, que está sendo instalada no Rio de Janeiro, trazer todo aquele núcleo para cá, para orientar a população e, ao mesmo tempo, se colocou à disposição para qualquer diligência para acompanhar crimes, ou crime não, situações de violência contra os animais, como que nós, eu, vereador Cláudio Damião, presenciamos ontem lá na Via Expressa, quando o animal foi espancado, largado lá na Via Expressa, e nós encaminhamos a questão através da Micão e Miquete também de veterinário e depois veterinário da prefeitura que teve lá. Também, senhor presidente, eu aproveitei o café da manhã para sugerir que um encontro deste seja realizado no plenário da Câmara Municipal, ou seja, o café da manhã que acontece lá na Polícia Militar, no espaço menor, aconteceria aqui na Câmara, com a possibilidade da participação de nós parlamentares e, quando não, da nossa assessoria, que também faria audiência às sugestões, às solicitações da comunidade. Foi muito bem aceita essa sugestão e eu creio que nós devemos encaminhar isso para frente. Aproveitamos a oportunidade, senhor presidente, para fazer um pedido à Energisa. O vereador Marcos Medeiros lembrou muito bem a situação da Estrada Velha do Amparo, a partir dali do Catarcione, passando pela entrada de Varginha, chegando dentro da Nova Suíça. São cerca de 40 postes, já protocolei aqui nessa casa desde 2009, 40 postes sem iluminação, fica uma penumbra total ali, e transitam ali muitas pessoas, muitas mulheres, inclusive, saindo de confecções. E isso foi um fato que eu levantei junto ao delegado da Delegacia de Proteção à Mulher, DEAN, e falei com ele, é um crime, é um risco essas mulheres trafegarem por ali e a Energisa não tomar as providências de colocação de iluminação. O representante da Energisa se colocou à disposição para solucionar o problema. Ainda, senhor presidente, a audiência ali, aquela reunião contou com a participação da Associação de Moradores Rio Grandina, Amparo, Ponte da Saudade, Chácara do Paraíso, Jardim Califórnia e as autoridades citadas. Aproveitei para levantar uma demanda também muito importante, que é a questão do Jardim dos Reis, na rua Doutor Hélio da Silva Canto, onde diversos postes de iluminação pública não têm lâmpadas, nem um bracinho de lâmpada tem. E os moradores ficam ali sem segurança, já protocolamos na casa, não foi resolvido ainda, mas o pessoal se colocou à disposição. E, por fim, senhor presidente, solicitei um diálogo entre os coordenadores do Programa Educacional de Resistência às Drogas, o PROERD, da Polícia Militar, e um diálogo junto com os responsáveis pelo Programa Mais Educação da Secretaria de Educação em Nova Friburgo. Por quê? O Programa Mais Educação, nós sabemos que ele é executado em turno alternativo ao turno da aula. Então, os alunos ficam, quem estuda de manhã, fica à tarde, quem estuda à tarde, fica de manhã. Então, na parte da tarde, eu sugeri um acordo entre o Mais Educação e o PROERD, que é o Programa de Erradicação ao Uso de Drogas, que pudesse incluir nas atividades dos alunos que ficam na parte da tarde, nas atividades dos alunos que ficam na parte da tarde, as palestras na questão da prevenção. Não prejudicaria os alunos em hora de aula, não teria que levar os alunos no final de semana e, ao mesmo tempo, aproveitaria a questão dos monitores. Só teve um empecilho, que talvez não seja grande, esse programa ele é ministrado por policiais que voluntariamente procuram o Comando Geral e se colocam à disposição. Daí vai um apelo para os policiais do 11º Batalhão que possam apresentar-se como voluntário para ajudar também na questão da prevenção ao uso de drogas no nosso município. Então, senhor presidente, a reunião foi muito positiva, começamos ali às 8 da manhã e logo às 9 horas já estávamos ali no 11º Batalhão, esteve lá presente também a imprensa, representantes da prefeitura, o senhor Roberto, representando o prefeito, e foi uma reunião muito positiva e cremos que vamos tirar muitos benefícios para toda a comunidade na área de segurança, que é a nossa prioridade também de ação. Senhor presidente, muito obrigado e vamos continuar trabalhando com muito afinco, porque o nosso povo merece. Pois não, vereador. Eu vou passar a presidência do vereador Manuel do Pote, para que eu também possa usar a tribuna. O nobre vereador tem 6 minutos. 6 minutos. Vereador Manel, eu vou passar os 6 minutos do meu tempo também, o vereador Luciano Faria. Então, Vossa Excelência dispõe de 12 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, queria aqui agradecer o tempo que o vereador Isaac Demani me cedeu e também agradecer
as palavras do vereador Vanuzinho. Agradecer também aos vereadores que, no início da tarde de hoje, acolheram um convite do vereador Luciano para uma reunião interna, no qual teve presente 10 vereadores. Só lamento a ausência de 2 vereadores dessa casa, que exigiram que fosse feito um convite de forma oficial por escrito. E me surpreendeu mais ainda que, desde quando assumi a presidência dessa casa, no dia 6 de novembro, tivemos várias reuniões internas, e em nenhuma dessas reuniões os vereadores Edson Flávio e professor Pierre exigiram nenhuma documentação oficial para essas reuniões de trabalho da Câmara Municipal. Convidei os vereadores, antes de ter uma coletiva com a imprensa, para comunicar os fatos que ocorreram nessa casa no início da manhã de hoje. Nessa coletiva, agradeci muito a presença da imprensa que foi respeitosa, imparcial, transparente, fez o seu papel de divulgar os fatos verdadeiros, fez a divulgação de forma honesta e clara, sem a condenação. A apuração dos fatos e a condenação tem que ser do Poder Judiciário, não da imprensa, não das pessoas, não dos vereadores. Imprensa, Poder Judiciário, que eu respeito, acredito. Poder Judiciário, que aprovou minhas contas sem ressalva em 2008. O mesmo Poder Judiciário que aprovou minhas contas sem ressalva em 2010, que me diplomou, que me impulsou, que me legitimou como vereador desse primeiro mandato. Pena que esse Poder Judiciário, que volto a frisar que respeito e acredito, tem me negado ter acesso de um suposto processo, de uma suposta denúncia, no qual eu infringi o Código Eleitoral no processo eletivo, processo político de 2008. Na última terça-feira, fiquei sabendo, através de um assessor, que corria um processo no TSE, em segredo de justiça, no qual, quando eu tive acesso, além de estar em vermelho grifado o segredo de justiça, vem todo o movimento desse processo. E assim que eu tive acesso a esse processo, eu, vereador Luciano, não como algumas pessoas tentam direcionar para outro vereador, mas foi o vereador Luciano que foi afetado e atingido na manhã dessa quinta-feira. Quando eu tive esse acesso na terça-feira, eu fui à 26ª eleitoral, junto com um advogado, e fizemos o pedido de ter vistas desse processo, que nos foi negado prontamente. Na quarta-feira voltamos com a petição, também negado de novo pelo senhor
juiz Gustavo Henrique. Informamos, inclusive, ao funcionário da 26ª que estava em segredo de justiça, mas com acesso para qualquer um que entrasse no site do TSE, inclusive informando que no dia 18 houve uma certidão de mandato de busca e apreensão entregue na delegacia da Polícia Federal de Macaé. E me coloquei à disposição para que qualquer solicitação da Justiça, eu estava ali para colaborar. Qualquer documentação, qualquer HD de algum computador. E mesmo assim, mesmo tendo perdido o objeto esse mandato de segurança, esse mandato de busca e apreensão, porque o mandato de busca e apreensão é o fator surpresa, e já estava exposto, porque de segredo de justiça não teria mais. Mesmo assim, o juiz não entendeu, não nos deu vistas ao processo e manteve a busca e apreensão na manhã de hoje nessa casa. Quero parabenizar a postura da Polícia Federal de Macaé, os seus agentes que vieram, respeitaram a instituição Câmara Municipal, respeitaram os funcionários desta casa, inclusive na declaração de apreensão dos HDs do meu gabinete, de mais nenhum vereador, do meu gabinete, quando eles fizeram a impressão da apreensão, destacaram de que forma foram atendidos pelos funcionários dessa casa, que não botaram dificuldade em nenhum momento, inclusive era para ser feito cópia dos HDs, e os aparelhos que eles trouxeram não era incompatível com os aparelhos desta casa, não teria como fazer a cópia, e na hora o secretário-geral Maicon Moraes autorizou que levasse os HDs,